Boa noite, meus irmãos. Vamos estarmos juntos mais uma vez. Gostaria de dar um aviso. Nosso domingo que vem é dia de eleições. Então, a nossa reunião matinal com a nossa escola, departamento infantil e o culto, não haverá. Haverá somente o da noite. Tá certo? Vamos chamar a pastora Beth, que nos terá a palavra de Deus essa noite. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja propício a cada um de nós essa noite, fazendo com que a Tua palavra, Senhor, alcance vida dentro de nós. Abençoa especialmente a Tua serva, que essa noite nos trará a Tua palavra. Que Tu possa, Deus, continuar usando-a, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite. Antes de darmos a nossa palavra, vamos louvar a Deus. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Jesus te comprou por um alto preço. A cruz, como a André acabou de cantar, nós cantamos a cruz, foi a nossa libertação. Que nesse momento seu coração se abra, sua mente seja voltada para o Senhor. Deixa que o Espírito de Deus flua em você e através de você, em todos nós aqui. Você sofreu para salvar-me até morrer. Este é o preço que pagou por meus pecados. O teu sangue derramou, meus grilhões você quebrou, e hoje livre estou para adorar, te exaltar teu nome e adorar, e de todo o coração dizer Jesus. Numa cruz você sofreu pra salvar-me até morrer. Este é o preço que pagou por meus pecados. O teu sangue derramou, meus grilhões você quebrou, e hoje livre estou para louvar e exaltar teu nome e adorar, e de todo o coração dizer Jesus. Amar você, muito mais que um sentimento, eu quero amar você, com minha alma, com minha mente, com palavras e atitudes, e de andar-te com todo o meu ser. Jesus, quero amar você, com minha alma, com minha mente, com palavras e atitudes. Quero amar-te com todo o meu ser. Com palavras e atitudes. Quero amar-te com todo o meu ser. Obrigada, meus irmãos, podem sentar. Deus querido, me coloco aqui diante de Ti, pedindo a Deus que a Tua vontade seja, Deus, estabelecida na vida de cada um de nós aqui. Que a minha vida, minha boca, o meu coração possa ser usado como instrumento da Tua graça, da Tua misericórdia e do Seu poder aqui neste lugar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são grandes. E, ó Deus, e perdoa também as nossas limitações. Que Teu Espírito, Deus, fale a cada vida aqui. Amém. Se essa pregação tivesse um título,
ela seria o preço. Acabamos de cantar que numa cruz você sofreu para salvar-me. Este foi o preço que pagou pelos meus pecados. A sua salvação, ela teve um preço. A nossa salvação nunca foi de graça. A nossa salvação teve o preço, e esse preço foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus que pagou ali para que nós tivéssemos e encontrássemos com Ele, fôssemos resgatados do império das trevas para o reino da sua luz e fôssemos salvos. Se eu perguntasse aqui para qualquer um de vocês, você tem um preço? Não precisa responder, não. Nesse momento, eu acredito que a maioria diria, não, que isso, pastora? Eu não tenho preço. Nada me compra. Diante dessa possível resposta, eu perguntaria, será mesmo que nós não temos um preço? Num primeiro momento, nos sentimos plenos e abençoados em conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Quantos aqui lembram do dia que se converteram, que entregaram seu coração a Jesus? Momento único em nossas vidas. Momento que nós ficamos plenos, fomos arrebatados, quase que no corpo. É inesquecível. E esse momento fica e nos faz entender que já não somos quem éramos antes. Agora, por Jesus, Jesus nos cobriu com seu sangue, nos limpou de todos os nossos pecados. Jesus nos salvou, nos libertou das nossas amarras. E aí nós aprendemos a andar com Jesus. Nós aprendemos a sentir a presença do Senhor. Porém, seguir a Cristo requer algumas renúncias, dedicação e algumas necessárias privações. Em alguns momentos, na maioria da jornada, é só alegria, porque é uma bênção enorme a gente lembrar em quem temos crido e quem deu a vida por nós. Mas muitas vezes precisamos abrir mão do nosso descanso, do nosso tempo, da nossa folga, de algumas viagens, principalmente durante o período do carnaval. Os adolescentes e as crianças não, porque o sonho deles é ir para o retiro de carnaval, né? Uma alegria. Mas quando nós ficamos mais adultos e temos algumas mais possibilidades, a gente pensa, puxa, pegar esse feriado de carnaval, pegar um avião, mas vou para Angra, vou para Búzios, não. Você vai lá ficar na muvuca, né? Tu vai lá ficar com todo mundo, a cara da Ana Veiga. E, olha, não tem descanso, você vai cumprir o horário, você vai ter escola bíblica, você vai ter palestra temática. Aí tu fica pensando, eu vou ter que acordar cedo. E tudo que você deseja no período longo do carnaval é dormir até a hora que você conseguir. Mas quando a gente chega lá, aquilo tudo se transforma. Se transforma, assim, em momentos de, sabe, de, meu Deus, que bom que eu vi. Que bom que eu não faltei. Que bom que eu não fui para Angra. Que bom que eu não fui. Que bom que eu estou aqui, ouvindo essas coisas que têm tocado a minha vida. Então, eu quero dizer, é bom. É a melhor coisa que pode acontecer com alguém, encontrar-se com Cristo, entregar seu coração e ser salvo. No entanto, Jesus diz, depois desse período, ele te diz, segue-me. Mas eu já estou seguindo. Não, você apenas me encontrou, você apenas está me conhecendo, você apenas está andando e vendo quem eu sou. Passa-se um tempo e ele diz, agora segue-me. Enfim, a nossa vida começa a passar por várias mudanças que antes não tínhamos, que é o compromisso com Deus, com a sua casa, com a sua obra. Mas esta agora deveriam ser as nossas prioridades. Não somente sentir as bênçãos de Deus, andar com Deus, mas termos um compromisso de Deus. E aí começa você a ter que fazer escolhas. E uma dessas escolhas é preferir ir para o retiro.
Outra escolha é estar domingo de manhã, estar domingo de noite cantando, tocando. São escolhas de compromisso. Aí você prioriza, não vai priorizar o seu descanso e você não vai priorizar outras coisas, porque você tem um compromisso diante de Deus. Você não vai poder priorizar a sua casa, a sua família, o seu casamento, com um chamado maior desse de Jesus. Eu quero dizer que na quarta-feira que o Senhor me deu essa palavra, e ontem, quando eu estava revisando, eu falei, puxa vida, queria tanto dar algo mais, né? Que só sobra essas coisas para mim. Falei isso com o pastor, falei, não, isso está errado, né? Deus, quando quer que eu... Então, eu quero dizer aos irmãos que eu me sinto muito feliz e alegre de estar aqui transmitindo o que Deus quer, porque essa é a vontade de Deus, não é a minha vontade. E uma coisa que Deus me falou, que eu quero já dizer aqui no início, é que durante muitos anos e alguns anos atrás, Deus nos falou uma coisa que nós, várias vezes o pastor pregou isso aqui, nós também. Deus nos disse que vocês são crianças, vocês ainda precisam de tomar leite com água, porque vocês não têm maturidade espiritual. Vocês precisam buscar essa maturidade. Vocês precisam aprender a viver como pessoas maduras espiritualmente. E eu quero dizer para os irmãos que hoje essa palavra é uma palavra para uma igreja que já está amadurecendo. Para uma igreja que está agarrando seus compromissos. Para uma igreja que saiu da infância, está saindo da adolescência para chegar na fase adulta dos compromissos com Deus. E isso é bênção. Nós temos que parar de ficarmos olhando só para as nossas necessidades. Esquecemos que Deus te chamou para uma obra. E eu queria que o Felipe colocasse ali para mim, porque Jesus fala sobre isso, sobre essa prioridade que nós temos, essas escolhas que nós precisamos fazer agora. Que Deus espera que aqueles que já tenham feito possam se firmar. E aqueles que ainda não fizeram, venham a fazer. Então, Jesus estava andando, e quando ele estava andando, Mateus 8, versículo 19, diz, então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Um escriba, um escritor da lei, se aproxima e diz que quer seguir a Cristo, quer ser discípulo. Ele mesmo que procura Jesus, não é Jesus que o procura. Ele fala, mestre, seguir-te-ei para onde quer que queiras. E Jesus responde e revela-lhe o preço de ser um discípulo e segui-lo. Tem um preço. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que se ele escolhesse seguir a Cristo, ele não ia ter uma vida segura. Ele ia ter uma vida de desafios, uma vida que ele precisaria confiar em Deus a cada dia. Uma vida que, independente da situação, basta cada dia o seu mal. Naquele dia ele ia ter que contar com a graça, com a misericórdia, com a presença de Jesus na vida dele. Ele estava disposto a isso. E o outro
que deseja, que vai se já diz, eu quero. O segundo já diz, eu quero e vou. Mas aí o Jesus disse para ele assim, mas vem. Ele falou, não, mas se o Senhor me permite, eu vou ali sepultar o meu pai. A resposta de Jesus parece até um pouco desumana. Né? Parece um pouco assim, que falta de compaixão, afinal, o que custava ir ali, né? Sepultar o pai e voltar. A questão não é o que ele ia fazer. A questão é que Jesus estava dizendo para ele, agora você tem prioridades. Agora, eu estou dizendo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Essa resposta pesada, Jesus estava dizendo assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, não é digno de ser chamado meu discípulo. Quando ele fala deixar, ele está querendo dizer priorizar. Ele está querendo dizer, esse será o seu primordial compromisso. Comigo, com aquilo que eu desejo para você, com a obra que eu tenho na sua vida. Porque eu preciso de discípulos compromissados. Que se tiver que deixar, ou mandar que espere, eu vou primeiro servir a Deus, não vai ficar preso ali. Renúncia, escolha, esse é o preço. Bem difícil, né? Eu tenho certeza disso. Vivi isso muitas vezes na minha vida, mas eu quero dar um exemplo aqui bem rápido não, mas que marcou bastante a minha vida, que foi quando essa igreja aqui, Comunidade Evangélica da Barra, começou a se reunir lá na Corpus Barra, ali na Armando Lombardi. Era o meu sonho ter uma escola na Barra, eu já tinha uma escola em Jacarepaguá, e abrimos aqui com toda a pompa e circunstância, foi uma maravilha. Muitos alunos, tudo bem, de repente Deus faz um chamado na nossa vida, principalmente na vida do nosso pastor, e a gente vem. E aí a igreja começa a se reunir na minha casa, depois não dava mais na minha casa, começa a se reunir na escola. Só que alguns irmãos chegavam de tarde, 3 horas da tarde, para treinar louvor, aí na hora que eu ia entrar para dar aula, eu tinha que falar, para aí que agora eu vou dar aula. Aí, daqui a pouco, à noite, às quintas-feiras, eu tinha que terminar as aulas mais cedo, foi uma decisão pessoal que eu quis, para que pudéssemos começar o culto lá em cima. E assim foi indo, a igreja foi conhecendo, e a Corpus ali continuando. Só que a Corpus tinha o melhor administrador que vocês possam ter conhecido na vida, né? Ela tinha o melhor diretor de finanças, de falar com as pessoas, de ajeitar os negócios, de economia, tudo. Só que esse gestor não tinha mais tempo para isso. Esse gestor só tinha tempo de orar, pregar. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Não, cadê o Zé Renato? Está lá orando com fulano. Eu falava, caramba, isso não vai dar certo. E começou a não dar certo. Os professores, eu tinha uma professora que eu orei anos para consegui-la. E ela foi lá para a Corpus, ela era uma argentina, ela era excelente. Ela me procurou e falou assim, eu não quero mais tratar com a dona Ivone, que era minha sogra. Eu não consigo falar com o Zé Renato. E ela me disse essa frase, acho que vocês viram, fizeram disso aqui, ela trabalhava aqui na Barra. Vocês fizeram isso aqui uma igreja, então eu vou sair. E assim as coisas foram acontecendo, que nós priorizamos. E como todo mundo já sabe, entregamos a Corpus Barra, porque Deus nos pediu isso. Porque eu sou resiliente, eu teria ficado ali, mas Deus falou, não, eu quero que você me dê, quero que vocês me deem essa escola. E foi difícil, o pastor com certeza lembra disso. Nós tivemos perdas, tivemos que refazer nossas prioridades. Fizemos uma escolha, na época, bem difícil e muito restritiva. Entregamos o prédio para que ali fosse a Comunidade Evangélica da Barra da Tijuca, que ficou sobre os nossos cuidados financeiros durante algum tempo. Lá na Corpus Jacarepaguá, nós fomos traídos, roubados. Tivemos que começar do zero, com mais de 45 anos, com 47 anos por aí.
deixamos porque priorizamos, porque queríamos prosseguir no chamado que Deus tinha na nossa vida, seguindo e servindo a Ele, Jesus. Lembrando, quando eu disse, lá no início, que a grande maioria tem um preço, alguns também conseguem seguir a Deus. Até vão a um determinado ponto, mas começa a afetar. A primeira coisa na vida que começa a afetar, que as pessoas começam a ficar ruins, quando aconteceu isso com a Corpus, meus filhos tiveram que sair da escola porque nós não tínhamos mais dinheiro para pagar. Nós tivemos que mandar nossos filhos embora para os Estados Unidos para morar com a minha irmã. Nós ficamos muito mal financeiramente. Em toda forma de coisas de privações que nós tivemos. E a graça de Deus nunca nos faltou. O amor de Deus e a presença de Jesus nunca nos abandonou. Era aquele dia, um dia de cada vez. Mas foi numa área financeira que quem tinha muita coisa, não vou dizer que eu tinha tudo, nós tínhamos muito. Porém, ficamos sem nada. E isso foi bastante duro, e na época de passar com duas crianças, um pré-adolescente de 11 e uma adolescente de 14 anos. Quando o seu emprego prospera, o seu dízimo aumenta. Qual é o teu preço? Aí você pensa assim, será? Eu acho que eu posso continuar dando o mesmo dízimo. O dinheiro diminui, o orçamento aperta, então o preço do dízimo já é muito excessivo. Não dá para mim, eu não vou conseguir. Existe um povo que fez isso. Eu queria que nós lêssemos no mesmo capítulo de Mateus, no verso 8, versículo 28 ao 34. Havia uma cidade chamada Gadara. Jesus conviveu com pessoas assim como eu estou dizendo. Na hora do compromisso continuar, principalmente financeiramente, quando eu estou mal, principalmente mal financeiramente, eu já começo a declinar. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. Tendo Jesus e ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe pediram a Jesus: se nos expeles, mande-nos para a manada de porcos. Jesus fala: ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas perecerem. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, esse é o ponto. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. É isso. 2 homens que viviam enjaulados, encarcerados como bicho, porque eram bichos, eles eram possessos por uma legião de demônios. Quem já viu um demônio, uma pessoa, 2, imagina uma legião. Uma legião. É a graça de Deus e você ainda vai sair um pouco ferido, mas Jesus é maior. E aí, essa cidade falou: não. Eu preferia que eles ficassem endemoniados, encarcerados, presos, mas que eu não quero é perder, sabe, os meus recursos. Eu não quero perder a minha fonte de renda. Foram falar e procurar, Jesus falou: vai embora, antes que a gente possa perder mais porcos, que tu encontre mais endemoniados por aí, e vai querer todos entrar nos nossos porcos e nós vamos viver
de que, para aqueles homens daquela cidade, melhor que 2 filhos de Deus permanecessem cativos, opressos, enjaulados, como animais. E diante da possibilidade de suas perdas financeiras, eles não titubearam. Concluíram que teria sido muito melhor que aqueles 2 homens continuassem, para que eles não tivessem suas rendas prejudicadas. Assim como hoje, para uma maioria, é melhor que um ladrão, que faz parte de uma legião de potestade, retorne a governar a cidade, do que alguém que tenha Deus, que é de Jesus. Queridos, exortação aqui é para todos nós. Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, para que jamais, um preço esse que jamais nós teremos condição de pagar. Nem que eu viva 200 anos, nem que eu dê tudo que eu tenho, nem que eu acabe com tudo na minha vida. Para pagar, eu não pagarei. Esse foi o preço que ele pagou por minha vida. E não tem nada que eu possa fazer de valor suficiente. Ser discípulos, queridos, vai além da salvação. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. O nosso preço, eu já disse e repito, ele já pagou. Por isso que você não deve ter preço. Sabe por quê? Porque você não está mais à venda. Você não está mais disponível no mercado, não. Você já foi comprado por um alto preço. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, o Messias da sua vida, enviado por Deus, sim, você está salvo. Porém, aqueles que por ele é salvo através do seu próprio sangue derramado em seu favor, precisa obedecê-lo e segui-lo. Ao deixar esse mundo, Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é salvo, e quem não for aqui presente ou aí na sua casa, é hora de dizer: Jesus, eu quero ter essa experiência, eu quero te conhecer como meu Salvador. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Imediatamente o Senhor entrará na sua vida. Imediatamente Jesus restaurará o seu coração. Imediatamente Jesus perdoará os seus pecados. Mas e você? E esses que já encontraram a salvação? Já estão há tanto tempo caminhando salvos. Será que você não olha para o lado e você não vê nenhum demoniado desse que precisa ser liberto? Será que você não vê nenhuma pessoa longe, tão longe de Deus, que você não sabe se um dia ela vai encontrar Deus? Ou você prefere pensar na tua vida, continuar com seus propósitos, do que simplesmente ter um propósito que seja o propósito de Deus? Não estou dizendo que você tenha que abandonar os seus propósitos. Eu estou dizendo que você tem que priorizar a Deus. Essa é a grande diferença. Priorizar ao Senhor. Negue-se a si mesmo, se for preciso. Mas nunca negue a Deus. Nunca negue a Jesus. Nem nunca negue ser um discípulo, para que outras vidas possam se encontrar com Cristo. Não é só a salvação. Jesus quer que você seja um discípulo. E depois que você for discípulo, Ele quer que você faça discípulos. Não para. A luta, a história continua. Todo dia você esbarra com alguém que não conhece Jesus. Ore por ela, traga numa reunião, traga a igreja. Fala: posso te procurar? Posso orar contigo? As Divas fez anos agora, né? Nós vimos aqui tantos testemunhos de pessoas que encontraram Jesus
Na semana retrasada, eu dei esse testemunho na reunião de oração, falando delas. E a Lúcia me procurou, ela falou assim, pastora, como a gente vai, assim, esquecendo não, mas ela quer dizer, esfriando nessa luta. Na quinta-feira, ela já tinha trazido uma amiga visitante aqui para encontrar com Jesus, estava aqui. Nós temos que ser despertados. Chega de comodismo porque não dá mais tempo. A hora é essa. Jesus está chegando, você quer chegar no céu? Jesus olhar para você e dizer, vem, entra, filho. E depois virar para você e dizer, puxa, quanto talento eu te dei. Quanta oportunidade eu te dei. Sabe fulano? Ele vai te mostrar aquelas vidas que estão lá no inferno. Olha lá, você esteve do lado dele tantos anos e nunca disse para ele que eu o amava. E ele pereceu. Porque você nunca quis ter de fazer discípulo. Você mesmo não quis ser discípulo. Você queria ser alguém que vinha à igreja. Não que não vir à igreja não seja importante, é muito. Porque se você está aqui, por isso você está ouvindo isso. Mas eu quero dizer que não é só isso. É isso que Jesus está dizendo para nós. E Ele quer que, assim como eu precisei um dia amadurecer, você precisa também amadurecimento. A nossa igreja está na hora de ouvir que está na hora de ser adulto. E eu quero dizer que priorize o Senhor. O que Ele te pedir, faça. Sabe por quê? Ele nunca vai mandar. Ele vai sempre pedir. Ele é um cavalheiro. Jesus não arromba a porta de ninguém, Ele só bate. E se Ele hoje diz para você, amadureça, seja um discípulo, tenha compromisso e faça discípulo, Ele está te dando uma bela sacudida. E você não pode passar batido por isso. Seja um discípulo, como foi o Estevão, como foi Filipe, como foi André e outros que abriram mão do seu tempo, abriram mão do seu descanso, abriram mão de deixar muitas vezes a família em casa, a mulher reclamando, o marido reclamando, mas firme na obra de Deus. Filhos, assim, puxa vida, cara, eu tive que deixar meus filhos longe. Não escolhi, eu precisei decidir, ou isso ou aquilo. E muitas vezes, se você não decide por si próprio, talvez Deus te leve a circunstância, situação, que você será obrigado a fazer, escolher um lado, escolher. E eu espero que você não precise chegar até esse limite. Está acabando, Jesus está voltando. Você tem mãe, você tem pai, você tem filhos, você tem família, você tem vizinho, você tem amigos de faculdade, você tem amigos de infância. Eles já sabem que você é cristão? Alguma vez você disse para eles que está orando por eles? Eu quero terminar dizendo, se posicione, entregue tudo ao altar e deixe Deus cuidar. Queria chamar os músicos. Vá cuidar das prioridades de Deus, em primeiro lugar. Você pode estar perguntando, mestre, o que farei para ser um dos seus e te seguir? Vocês lembram? Para quem fez essa pergunta a Deus, a Jesus? Teve um rapaz que falou, o que eu faço? O que Jesus disse para ele? Vá, vende tudo que tens e segue-me. Diz a Bíblia que ele saiu triste, não vendeu não. Nós não sabemos mais, a Bíblia não fala mais nada dele. Uma coisa eu sei, se hoje você ouvir a voz de Deus, se Deus te pedir, segue-me, seja meu discípulo. Eu tenho mais para você, eu quero que você dê mais. Diga sim. Eis-me aqui, Senhor. E eu quero dizer para você que Deus nunca esquece quando você faz um acerto com Ele. Vai passar, tem água aqui, tem ali, né? Vai passar tempo. Mas Ele virá
e te mostrará. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não estão te chamando para ser missionário. Eu estou te falando para você ter esse compromisso na tua casa, ter esse compromisso na sua vida, ter esse compromisso com seus amigos. Tenha esse compromisso com Cristo. É urgente. Seja discípulo e vá e faça discípulos. Seja discípulo e faça mais discípulos. Qual foi a última vez que você trouxe um amigo na casa de Deus? Qual foi a última vez que você chorou com alguém por aquela pessoa estar completamente desesperada e longe de Cristo? Que isso, gente? Sabe? Nós temos que entregar tudo para o Senhor. Não apenas os seus bons dias, não apenas os seus momentos de alegria. Entrega no altar de Deus. Eu fiz essa escolha, eu ainda era bem criança. Eu não tinha nada para dar para Jesus. Uma criança de 10, 11, 9 anos não tinha muita coisa a dar. Mas uma vez, mais tarde, um missionário esteve na minha igreja fazendo aquelas campanhas. Ele falou, quem gostaria de levar a palavra de Deus adiante? Eu já me imaginei na Índia. Não era nada disso. Era isso. Era vocês. Mas eu vim no altar do Senhor. Entreguei a minha vida ali. E eu falei, quando ele me chamou, eu falei, ele me lembrou. Lembra disso? Eu nunca esqueço. Entrega tudo no altar de Deus. Sabe por quê? Não vai te faltar. O pastor continua aqui, eu continuo aqui. Meu filho continua ali, minha filha continua. Hoje tenho neto, tem tudo, tem uma família. Minha família toda. Nós estivemos aqui orando, muitas vezes sozinhos, muitas vezes dizendo que nós éramos malucos. Muitas vezes dizendo, como é que alguém faz isso? Jesus mandou fazer. E como vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei. Naquela época eu não sei. Uma coisa eu sei. Que Ele estará comigo. Porque eu tudo entreguei no altar. Vou pedir para apagar a luz aí do templo, que eu nem pedi hoje, mas tudo bem. Vamos louvar. Eu vou louvar um cântico. Eu queria que apagasse a luz aí central. Quando eu chego, a minha voz é uma. Quando eu passar, a voz é outra. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Todo mundo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Ele precisa. Só então
hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração tenha paz que o Senhor pode dar, porque Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixaste no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Para que você possa ver o poder de Deus. Algumas vezes as pessoas dizem para mim, muitas pessoas: pastor, eu queria ter um pouco da sua fé. Gente, é impossível não ter fé passando a vida que eu passei ao lado de Cristo. Você precisa de fé para sobreviver. Você precisa priorizar ao Senhor para que você possa continuar prosseguindo. Hoje, a palavra do Senhor é: se comprometa. Hoje a palavra do Senhor para você: seja um discípulo, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Pregue, fale. Jesus pagou um preço pela sua vida. Você não faça descaso da tua vida. Você não faça descaso desse preço. Não coloque a sua vida em risco. Não permita que muitos se percam. Não permita que os porcos sejam poupados para que vidas fiquem enjauladas. Quando tudo deixares no altar. Chamar o nosso pastor. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos orar com o nosso pastor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa mover o nosso interior, Senhor. Porque certamente a Tua palavra, Senhor, chegou límpida a cada um de nós. Que não possamos permitir, ó Deus, que outras coisas se interponham no nosso relacionamento contigo. Que não possamos estagnar, ó Deus, a nossa vida espiritual. Que possamos nos tornar verdadeiramente discípulos. Que possamos fazer novos discípulos. Que possamos olhar esse mundo pela Tua perspectiva, Senhor. Uma manada de porcos não vale mais do que 2 vidas, meu Pai. Muitas vezes nós fazemos essa conta e erramos também, priorizando algumas coisas que podem ser boas, certamente têm algum valor, mas não se comparam ao plano que Tu tens em nossa vida e através de nossa vida. Que essa noite, ó Deus, assim como muitas outras noites, Tu encontraste corações disponíveis que se transformaram e nunca mais foram as mesmas pessoas. Que nessa noite também, Senhor,
cada um de nós aqui aproveite essa chance e se transforme, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Deus nos abençoe, nos deu uma noite de paz, uma semana de vitória. Mas vamos louvar antes de encerrar. Pessoal presente aqui, depois que acabar a live, temos alguns motivos de oração, tá bem? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ele nunca te deixará. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Boa noite. Uma excelente semana a todos. Faça discípulos. Seja um discípulo. Em nome de Jesus.